No episódio de hoje, eu tenho a alegria de conversar com a Michele Castro. A Michele é psicanalista e ela recentemente trabalhou um tema que eu achei assim muito interessante numa perspectiva freudiana. E esse conteúdo, né, que eu tive acesso, ele foi publicado num livro muito interessante que chama O Psicanalista, né? E pelo que eu entendi, ele explora aí diferentes cenários, né, e possibilidades de onde o psicanalista pode atuar e praticar. E ela publicou esse livro, esse artigo no livro, né, que é um livro organizado pela Michele Faria. E hoje aqui eu tenho essa alegria de conversar com a Michele Castro, né, para contar um pouquinho sobre, né, esse percurso de escrita desse tema, né, com um artigo que está com o título de Fobia, Sintoma ou também Neurose, né? Então, já no título, a gente tem uma questão aí super interessante para trabalhar. E, Michele, bem-vinda. É uma alegria ter você aqui, a gente conversar sobre o teu artigo, sobre esse tema. Estou super animada. Mário, eu queria te agradecer pelo convite, né? Queria aproveitar aqui para mostrar o livro, né? Um livro da Ótimo. Toro Editora, que já está no volume 5, né? O Psicanalista, organizado pela queridíssima Michele Román Sim. Faria, né? Uma pessoa que entre nós, assim, a gente comumente reconhece a generosidade que ela tem, assim, com os colegas analistas, né? E foi uma alegria poder escrever, né, esse artigo, que é resultado de um longo estudo, foram foi mais de um ano, né, a gente olha o artigo no final e fala assim: "Nossa, é curto", não mas por trás desse artigo teve bastante pesquisa, né, e eu acho que Uhum. faz parte da nossa escolha, quando a gente vai pelo caminho da psicanálise, de permanecer eternamente estudando, né. Então eu te agradeço Uhum. demais o convite para falar sobre esse tema que me é muito caro. Acho que a minha primeira pergunta que eu tenho feito, né, para os colegas é o que que te fez, querer trabalhar esse tema da fobia? Teve alguma questão específica da clínica ou foi, da onde veio esse interesse, né, de pensar a fobia, nessa perspectiva de sintoma, neurose, né, para onde começa aí o teu interesse? Ela vem da clínica, né, e eu acho que muitas vezes a gente se vê tomado por esse caminho mesmo, né, a clínica coloca a gente num lugar de desconforto e põe a gente para ir atrás das informações, né, então foi uma questão clínica, né, de uma analisante que eu ficava muito em dúvida sobre, né, o que eu escutava, e aí quando eu comecei a tentar, acho que de alguma forma localizar o que que era isso de estranho que eu Hum. via nessa escuta, É. e aí eu comecei a conversar com colegas, né, sobre isso, e era interessante que sempre colegas lacanianos, que enfim é a orientação clínica que eu sigo, né, Uhum. e muitas vezes é uma histeria, é uma neurose obsessiva, é uma histeria, é uma neurose obsessiva. Era a mesma questão, mas eu falava assim: "Espera, nem eu me sinto que dá para colocar de um lado, nem eu sinto que dá para colocar do outro". Não era Uhum. uma coisa assim tão clara. Ah. Mas, nesse momento me veio um estalo conversando, né, também com uma colega que foi: "Bom, mas, eh, será que são só essas 2 possibilidades?". Hum. E aí veio aquela questão, né, que eu coloco bem no começo do texto, né, que é Hum. aquela questão lacaniana que é: bom, a gente no meio só considera essas 2 possibilidades quando a gente pensa em Hum. neurose. E aí É. eu volto naquele momento lá do começo, quando a gente está estudando Freud ainda, e que a gente sai do Freud com uma outra orientação, né, que é: espera, tem neurose obsessiva, Aham, histeria e seria. fobia. Hum. Ué, mas por que que a fobia não entra aqui como uma possibilidade de neurose Hum. no meio, né, lacaniano? E aí, antes de entrar no Lacan, eu achei que seria muito rico e muito interessante fazer esse percurso na obra freudiana e Uhum, ver como é uhum. que ele pensou, o que que ele, né, criou de hipótese, como que ele construiu isso.
E aí Isso. foi que eu tive a pergunta, ela é exatamente essa, né, fobia. A gente está falando de um sintoma ou é também uma neurose? E aí eu fui Uhum. primeiro mergulhar na obra freudiana para ver o que que saía dali. A fobia, já vi sendo nomeada, né, de muitas formas e até em alguns autores, não me talvez você lembre, eu não tenho certeza, mas de pensar a fobia como uma placa giratória, algo nesse sentido ali, entre as neuroses, né, não lembro se isso está no Freud, posso checar, mas eu lembro dessa conceituação, dessa ideia, né, como uma placa giratória. Então é de fato acho que tem uma questão aí em torno da fobia, e acho que por isso que eu achei tão interessante você se debruçar, você se dedicar a pensar no Freud inicialmente, né, como que ele vai, desdobrando e que na leitura do teu texto não é muito simples, não é algo linear, não é uma construção de um conceito, que fica claro, né, na obra. Tem um certo ali vai e vem, uma coisa que o próprio Freud, depois a gente mais na frente pode falar disso, né, que ele mesmo reconhece ali alguma coisa de não sei se a gente pode chamar de um equívoco, mas talvez a gente começar a falar desse percurso que você foi fazendo na obra, né? Talvez com o Pequeno Hans, como que isso vai aparecendo primeiro como histeria, né? Mária, é muito interessante, porque quando você fala desse assunto da placa giratória, é Hum, dali que eu parto, né? Porque quando vem a conversa com os colegas, uhum. né? E aí eu sempre ia questionando, bom, mas e se a gente pensar numa questão relacionada à fobia, a primeira frase que eu sempre ouvia é exatamente essa que você citou, que está no Lacan. No Lacan, No pronto. seminário 16, Olha só, que ótimo saber. é exatamente, que é Hum, quase ali o último parágrafo da aula de 7 de maio de 69. nossa. É, é. E aí, assim, no fim desse texto que eu escrevi, né, eu prometo que eu vou fazer esse mergulho em Lacan, então a E gente aí a está gente vai nesse ter outra momento. conversa. A gente vai, muito provavelmente a gente vai começar ou vai, né, invariavelmente a gente vai passar por essa questão, Uhum. mas é também interessante pensar que isso surge no Lacan no seminário 16, não é no 1, no 2, no Exato. 3, no 4, é bem lá para frente, né? Eu tá no seminário da lógica do fantasma, acho que na Hum. penúltima lição, se eu não estiver enganada, Lacan faz né, coloca ali uma questão que é, bom, histeria e fobia não são a mesma coisa. Hum. Então, Uhum, né, por isso que eu acho uhum. que também merece esse percurso, mas a resposta, né, o apontamento padrão que sempre vem para Tá, nessa frase como um dado, como você disse, é é, isso. isso. Só que a gente não pode esquecer que o próprio Lacan foi alguém que questionou, né, muito daquilo que lia e leu as coisas, né, a obra do Freud sobre o seu próprio enquadre. Isso. Então eu acho que essa é uma missão que a gente também nos dias de hoje tem que ter, né, de fazer uma leitura até da própria obra do Lacan de forma crítica, né, Uhum, e lendo também com as nossas perspectivas, porque ele faz exatamente isso com Freud. Mas o isso. próximo texto, só para não deixar passar essa questão da placa giratória, né, Aham. porque ela É é muito sempre a conhecida, né? questão, Aham, ela é aham. muito conhecida, todo mundo fala dela, né, e a Uhum. resposta geralmente é não, mas nessa frase o Lacan diz que é uma placa giratória que gira mais comumente entre a histeria, a neurose obsessiva e a perversão. Bom, eu já tenho algumas coisas, mas eu vou guardar para o Tá. próximo texto, Mari. Vou, Ah, não tá ótimo, vou não tem problema. elaborar um pouco mais, e aí vai ser ótimo que a gente vai fazer mais uma Isso, conversa. Mas, assim, vamos falar um pouquinho sobre como que foi o percurso, né, isso. desse texto aqui que eu fiz. Uhum. E logo no começo eu digo que eu achei que ia ser uma coisa muito simples, né? Hum. Eu saí da frase de seminário 16, falei, bom, a gente tem dicionário, tem o vocabulário, deixa eu dar uma olhada ali para ver o que que eles dizem sobre isso.
E ali eu já mais ou menos me oriento sobre essa questão que eu tinha de que lugar que a fobia ocupa para a psicanálise, né. Uhum. E aí, eis que para minha surpresa, eles, o dicionário e o vocabulário tinham leituras diferentes sobre o tema. Hum, hum. Elas não eram a mesma leitura. Então, né, Só o lembrando, o o dicionário é da... Tem um que é é da isso, o Roudinesco, dicionário da né? psicanálise, ele é da Roudinesco, e o Aham, vocabulário é do Laplanche e do do Laplanche. Pontalí. O da Roudinesco, né, ele é categórico na sua classificação de que a fobia é um sintoma. No, vocabulário do Laplanche e do Laplanche. Pontalí, ele é colocado como um sintoma, mas também como uma formação, né, uma Hum, neurose. hum, Falei: "Pronto, e agora?". Aquilo que parecia uhum, fácil não é mais tão fácil assim. exato. Então, vou ter que eu fazer esse percurso de dar uma olhada aqui para ver por onde que o Freud vai, Uhum, né. E aí, enfim, também, quando a gente vai fazendo essa exegese, a gente vai achando inconsistências, né, então eu vou apontando algumas coisas que na minha leitura, a forma como o vocabulário eu vou ter que sempre voltar, né, porque é o dicionário e o vocabulário eu não decoro qualquer de quem, sim, mas sim, do sim. dicionário da Aham. Roudinesco, ele vai fazendo uma apresentação até de algumas informações que são um pouco diferentes, então, quem Hum, criou o termo de histeria de angústia, que eles atribuem, a uma pessoa quando na verdade não é dela, é do Freud, é o próprio Freud, e ele diz isso, né, que não é do hum, Steckel, é ele que ah, propõe essa nomenclatura, então tem um trabalho já hum, dele que ele vai fazendo, quando ele vai se aproximando dessa questão da angústia, né. Só uhum, que é no caso Hans, apesar dele ter feito ter criado esse conceito, ter cedido ele ao Steckel em 1908, é em 1909, quando ele vai falar do caso Hans, que ele traz, essa possibilidade ali, né, de pensar que aquilo que acontece com o Hans é um mecanismo. E aí é onde eu me interesso mais pelo tema, porque ah, ele vai fazendo nesse momento, uma clara segregação entre hum, o que é o mecanismo da histeria de conversão e o hum, que é o mecanismo da histeria de hum, angústia. E aí eu estou batendo nessa coisa do mecanismo, porque veja, é uma estrutura de defesa, é uma hum, forma padrão de se, né, de se defender. ah, Isso daí já começa a dar uma aproximada com o que a gente lá na frente vai pensar sobre como a gente entende o discurso, aham, né, quando a gente parte para o Lacan. Mas veja, existe um mecanismo, e ele uhum, é diferente. E ele é uhum, diferente da conversão, porque na conversão o resultado final é uma conversão no corpo. E no caso da uhum, fobia, ele não vê essa conversão no corpo, né, o isso, resultado é, né, esse medo, um medo inexplicável de um objeto que, nem é para ter tanto medo assim, porque o uhum, fóbico, quando ele tem medo, ele não tem medo só do animal, a ah, própria imagem, a representação, a foto, já é ansiogênica. Então ele vai, né, ele parte nesse, e aí é uma primeira etapa de ah, como ele, entende as neuroses, hum, que é essa etapa em que ele faz, a explicação de que existe a separação entre o afeto e a representação, que no caso da uhum, histeria de angústia, esse afeto que fica livre se liga a algum outro objeto, que aí pode ser, por exemplo, como no caso do do Hans, Hans. né, um animal. Então, assim, nesse momento você está dizendo que a gente tem, então, histeria de angústia, histeria de conversão, que aparecem aí atrelados de alguma forma à fobia, mas principalmente a histeria de angústia, porque me parece que a histeria de conversão ela tem uma característica muito específica, que é aquilo que aparece no corpo, né?
do Isso, somático, se é que a gente pode nomear dessa forma, né? é isso. Tá, Mari, tá. nesse momento, o que que acontece? Até então, o Freud, ele fala histeria e ele fala neurose obsessiva. Uhum, Quando ele começa a estudar o caso do Hans, fala: "Espera, tem uma coisa aqui que funciona de um jeito muito parecido com a histeria, que é hum, a histeria de angústia". Aí ele cunha o nome histeria de conversão, porque até então a gente não encontra ele fala histeria de conversão, ele só fala hum. histeria, Ah, porque ele precisa inclusive de um léxico, de uma forma de falar que separe um mecanismo do outro. Ele fala: "Eles uhum, são muito parecidos, exceto num ponto", que é uhum, esse ponto final do destino, né, do isso. afeto, que não é convertido, ele é deslocado, Hum. né, pra um medo Na de externo, angústia, na de angústia, né, na você de fala desse angústia, deslocamento, na histeria de angústia, tem esse que deslocamento. gera a fobia. Tem essa diferenciação importante, e o que eu achei mais curioso foi isso, assim, que você vai, deixando claro dessa aproximação, dessa como está interligado, né, essa histeria de angústia com o fenômeno da fobia, com isso que aparece ali que vai na sua construção da pergunta. Então a fobia aparece nisso como sintoma, ela como que o Freud vai desenvolvendo isso a partir da histeria de angústia, né? É, e tem uma coisa muito interessante, e que eu acho que eu já falo talvez um pouco mais para frente no texto, Hum. que é assim, como é que Freud constrói as suas teorias? Como é que ele pensa os seus casos, né? Uhum. Eles ele parte de uma formação sintomática. Uhum. Ele parte do sintoma para pensar: "Olha, tem uma conversão, Isso. tem um ato religioso aqui nisso que se repete no caso do Uma obsessivo. obsessão ali Tem nesse um sentido. Uhum. Isso, tem uma fobia que ele parte do sintoma para Uhum. pensar o que que é que acontece ali, aí ele vai fazendo as suas, né, elaborações a partir do sintoma. Então, por Isso. isso que em muitos momentos na obra dele, a gente vê essa aproximação entre histeria e conversão. Houve Hum. uma histeria, bom, ele já está falando ali que tem uma conversão. Uhum. Né, tem Uhum. uma obsessão, ele está falando que ele vê um ato obsessivo. Isso. E tem uma fobia, né, eh eh, porque tem essa fobia, ele passa a pensar na hipótese da histeria de angústia. E ele mesmo, ao longo do processo dele, vai confundindo a gente. É. Não é, você tinha dito no momento, você vê, e eu vou É. colocando isso daí, não é linear, né, porque uma hora você fala assim: "Bom, aqui ele vai juntar tudo sob um guarda-chuva só de histeria", e aí ele fala: "Não, dá Uhum. mais 2 anos", e aí ele separa de novo e faz questão de Uhum. deixar, né, essas neuroses, né, Uhum. segregadas uma da outra. Mas Uhum. o que ele continua insistindo, né, é que isso que forma, né, tem um momento em que ele fala assim: "A gente ainda não sabe o que que é que faz com que diante de uma angústia, seja uma conversão e não uma fobia o resultado Uhum. daquela angústia", né. Ele Uhum. tenta Uhum. ali, fazer uma hipótese, mas é interessante porque ele mesmo É. ali está se localizando, né, mas o Sim. que e essa aproximação de chamar, histeria de angústia de fobia, histeria de angústia de fobia, histeria de angústia de fobia, vai fazendo com que a gente vá pensando: "Bom, então ele está falando do sintoma, ele está falando do Isso. sintoma, ele está falando do sintoma". E aí tem um momento em que não, ele volta e fala de um mecanismo, de uma forma de lidar com essa angústia, Hum. de um jeito que se Uhum. repete nessa dinâmica de lidar com a angústia. E tem Tá. um ponto, Mari, que eu acho rico também de pensar, e que está, num texto dele de 1917, Hum. assim, quando a gente pensa a fobia Tá. nos dias atuais, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu converso, é assim que a gente escuta sobre a fobia, a gente está falando majoritariamente daquele quadro em que o o analisante, ele paralisa diante da situação. Então ele não Isso. sai de casa, né, ele Isso. não entra no avião, ele não
pode ver o objeto fóbico dele, que pode ser qualquer um, e a gente sabe disso, né? Isso, tem uma evitação ali, né? Entrar em contato de alguma forma com uma situação, um objeto, né? Tem algo muito delimitado. Eu acho que a fobia é interessante porque é muito claro ali o que causa, assim. Às vezes a gente está trabalhando numa neurose, né? Mas é difícil localizar. Às vezes o que está causando angústia, né? A gente leva um tempo, às vezes, para localizar ali o que essa angústia está dizendo ali, né? O que está relacionado. Na fobia é muito claro, é fácil de localizar, né? Assim, o que causa essa angústia de alguma forma. Quando ela é essa fobia que ele mesmo chama de grave. E aí Tá. tem um ponto que eu acho muito delicado, importante, né, e que ele escreve nesse texto, que ele diz assim: existem dois tipos de fobia, a Hum. fobia leve e a fobia grave. A fobia Hum. leve é aquela que, mesmo diante de uma angústia, você não paralisa a sua vida. Hum. E a fobia grave é aquela que sim você paralisa. Parece. Uhum. E que diante desse quadro, o primeiro movimento que precisa ser feito com o fóbico é o de conseguir deslocar de uma fobia grave, imagina, né, eu não consigo andar de avião, eu não entro no Uhum. avião, eu não entro no avião, né. Essa fobia, quando está organizada nesse módulo grave, fica fácil da gente identificar. A questão é Isso. que esse movimento que ele sugere aqui é o de passar de uma grave para uma Hum. leve. Tá. E o que é a leve? Eu entro no avião um pouco agoniado, eu chego para onde eu tenho que ir, não sem angústia, mas eu vou. Mas mesmo assim tá localizado ali, sabe que é o medo do avião, mesmo que isso Você não paralise. localiza Uhum. Uhum. isso, e aí a Tá. questão para mim que eu acho rica, e que era um pouco disso que me chamava a atenção no caso, Tá. é não chega a paralisar. Aham. Mas as situações não são sem angústia. Isso. E aí existe isso que vai se repetindo, não sem angústia, mas que também não é tão óbvio, o que faz com que muitas vezes a gente chegue a confundir, ou a pensar que é uma neurose obsessiva, Hum. porque, Uhum. tem uma organização tão grande, né, para essa evitação Tá. daquilo que me angustia, Uhum. né, que essa organização, ela parece uma organização obsessiva, mas Sim. quando você começa a escutar ela, na verdade ela é evitativa. Uma vez a gente estava discutindo isso, num grupo, se eu não me engano, inclusive no grupo da Michelle, né? De ter algo ali de prevenir situações, assim, ter uma antecipação, porque tem algo de uma angústia envolvido, né? Assim, envolvida ali em determinada situação, ou objeto, ou o que causa aquela angústia, mas de ter algo de um desejo prevenido ali em jogo, e que não é algo muito sutil, que, como você está dizendo, às vezes se confunde com o obsessivo. E eu achei isso muito rico, porque, de fato, tem situações e pacientes que, na fala, a gente começa a identificar uma coisa de uma prevenção das situações, de prevenir coisas, de evitar, né? E que me parece muito mais um traço fóbico, não sei nem se poderia usar traço a palavra, mas isso, de uma coisa, algo mais próximo da fobia do que de uma neurose obsessiva, talvez. Não sei se você Uhum. já ouviu falar dessa coisa do desejo prevenido relacionado à fobia. Quando a gente vai falando desse jeito, né, desejo e tudo mais, a gente já cai no Lacan, Lacan, né. tá. Isso, e isso tá também no Seminário do Fantasma, e aí já Ah, mais para o final tá, também, eh, não vou lembrar aqui o capítulo, mas está lá tá, também, ele vai dizendo, né, dos tipos de desejo, tá, né, o tá. desejo prevenido do fóbico, o Uhum. desejo insatisfeito no caso da Aí histeria seria, e o uhum. desejo impossível no caso Uhum. do obsessivo, né. Obsessivo, tá, Mas aí se a gente sai dele e volta pro Freud, né, isso tá no texto do Freud. Acho hum, que a dinâmica do fóbico, né, uhum. é essa dinâmica de evitar isso que angustia, já está aqui, já Aham, está colocado aqui desse isso, jeito, né, ele isso, isso. vê
ele vê esse funcionamento, né, Uhum. por essa aproximação. Tá, tá. O E que que a o às que vezes é acontece pode falar. pode dizer. Não, e o que acontece, eu acho, às vezes, é que porque a gente está, você vê, tem muito pouco texto falando sobre fobia, né, Hum, muito pouco conteúdo que a gente possa mergulhar sobre esse tema, né. sim. Mas, de novo, tem um ponto que me interessa e que é um Hum. ponto de dúvida mesmo, né, que é a partir desse Uhum. ponto de dúvida que eu pretendo, né, construir o próximo texto, que ele é isso, assim, a gente pode falar de uma fobia, né, como diz o Freud, grave, e é essa que Sim. eu simplesmente não saio de casa, Uhum. mas tem aquela fobia que às vezes as pessoas nem percebem tanto no entorno, porque tem uma astúcia no jeito de lidar com essa angústia que eu consigo não paralisar a minha vida. Então eu Isso. preciso de uma com eu não saio de casa sozinha, então tudo bem, eu sempre vou com alguém, de uma forma que sempre tem alguém que saia comigo. Uhum. 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 E isso não me impede de sair, e eu me organizo de um jeito que, enfim, eu não vou sair sozinho, porque eu sempre gosto de sair acompanhado, mas acompanhado, porque sempre acompanhado, né, Uhum. e essa Uhum. questão, né, do que seria, então, uma É. fobia leve, de como pensar uma fobia leve, nesse sentido de evitação, é o que me provoca a mergulhar nessa questão. Será que a gente está falando, então, de que há um jeito específico de funcionar diante da angústia? E aí, de novo, a gente volta, né, Uhum. na questão da histeria de angústia do Freud. Se a gente for pela via do fenômeno, né, que é o medo de situações, muito facilmente a gente pode cair numa fobia, né, o tempo inteiro, mas essa escuta, ela é muito, tem que ser muito refinada nesse sentido, porque de repente a gente pode estar trabalhando com uma psicose, né, de uma coisa de um medo excessivo, né, de algo de um outro muito invasivo, por exemplo, algo que paralisa aquela pessoa, né, assim, então eu acho muito interessante você trazer isso, porque me remete a essa escuta muito que não vai pelo fenômeno, né? Assim, a gente não vai, então tem um medo excessivo de algo, fobia, medo excessivo de um objeto. Não, a gente precisa escutar um Isso. pouco além disso, né? Para localizar esse medo, entender do que se trata, né? É muito, muito interessante pensar isso, do quanto que a clínica exige muito, né? Da gente muito trabalho, uma escuta muito refinada nesse sentido, né? Não pela via do É, fenômeno. e eu acho que também, Mari, a possibilidade da gente se permitir estranhar aquilo que a gente escuta e se Uhum. permitir, e às vezes até isso, né, se constrói aqui essa hipótese, e aí você vai lá, estuda, 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 fala, não, mas poxa, tinha alguma coisa aqui que eu estava apostando e que não é nesse caminho, e que aí a gente siga, Uhum. porque, pelo menos para mim, as questões, elas sempre partem da clínica. Tá, tá. A clínica é o que me mobiliza a: "Pô, mas que é isso aqui que está Uhum, acontecendo? Como é que é possível?" E, da forma como a gente, né, entende a dinâmica da clínica, eh, e aí eu acho que tem uma grande né, diferença, talvez, na forma como Freud pensava a clínica e na forma como a gente vê na teoria lacaniana, que é a gente não parte do sintoma, uhum. né, essa é a nossa aposta Isso, para poder fazer uma escuta outra, né. isso, isso. Então, pode haver sintomas, né, com características, de fobia Hum, em psicoses, em neuroses, e aí a isso. gente também pode ver eventualmente uma característica de um controle muito grande, numa histeria, também numa fobia, também numa neurose, Isso. também numa a gente não parte do sintoma para escutar. Uhum, A gente parte disso, dessa repetição, disso que parece que tem um jeito muito específico de se organizar, nessa uhum, forma, é quase um jeito de se pôr na vida e de, né, de fazer o seu percurso que está ali, mas que em algum momento uhum. claudica, e aí aparece essa angústia, e aí vem essa possibilidade de olhar para esse jeito que enquanto funciona, tá tudo bem, né.
sobre essa construção, né? Então, você vai dizendo da noção de histeria, né? A gente falou já da histeria de angústia, histeria de conversão, dessas diferenças, né? Como que você vai entendendo, Michele, assim, né, no decorrer do texto, assim, o que que vai ficando claro para você da tua pergunta inicial, né? Assim, eu acho que esse é o ponto, né? De pensar, então, o lugar da fobia nessa escuta, de pensar como que o Freud vai desenrolando isso, porque tem o meia-culpa, né, que ele faz, que ele coloca, né, eu usei Ele o termo de faz. conversão, né, eu coloquei essa anotação aqui, que achei interessante, porque ele faz isso, né, bastante na obra dele, de poder, não, para isso que eu falei, mas eu queria rever, né, ele é muito humilde nesse sentido. E que eu acho que devia ser a nossa prática também, né, Mar? Porque tem Ah, momentos em que a gente tem, né, convicções e que a gente não abre a possibilidade de se questionar. E eu isso. acho que esse texto também está um pouco nesse lugar, né? Existe uma convenção de Uhum. pensar na fobia como um sintoma e, enfim, eu tô tentando fazer a gente olhar outras Hum. perspectivas aqui, recuperar coisas importantes. Mas o que acontece é que, assim, a meia-culpa que o Freud faz, é que nesse primeiro momento que eu tinha comentado, né, ele parte de um ponto de que a angústia, ela é resultado, né, Hum. de algo que se passa antes. E quando chega em inibição, sintoma e angústia, ele fala assim: "Não, a angústia está num outro lugar", né, Aham. a angústia, ela não é um produto, Hum. mas ela é algo que antecede, Isso, né. Só que isso. ainda que ela seja algo que anteceda, nem sempre a angústia gera sintoma. E ele, Uhum. de novo, né, faz essa deixa isso bastante claro para a gente, né. Não toda angústia gera sintoma, mas sim, em alguns momentos, a angústia gera Isso. sintoma. E a fobia, né, aí como sintoma, é a representação mais evidente, né, de uma operação que transforma uma angústia num medo. Porque Uhum. a situação de angústia, ela é menos, ameaçadora. Não, a situação do medo, né, da Uhum. fobia, ela é menos ameaçadora do que a sensação da angústia. Angústia. Isso, isso, Porque o medo você localiza, você isso, delimita, é isso aqui que eu não posso fazer, eu não posso andar de avião. O isso. resto todo é possível, mas isso daqui eu delimito num Uhum. enquadre muito específico, e é volta no termo freudiano, é um mecanismo de defesa Uhum. psíquico esse, Isso. né, essa elaboração desse medo, ela tá nesse lugar, né, de ser Aham. alguma coisa ali que, me preserva, né, Uhum. antes o medo do que essa angústia de algo Isso, inominável, né. isso. Quando o Hans consegue, de alguma forma, nomear esse medo ali, ele delimita um espaço para o medo, E né, é e aí ele interessante, consegue. desculpa interromper, eu achei que tinha Não, parado, e pode. ele consegue seguir, né, nas suas coisas Isso. ali, fica fácil dele delimitar. E é interessante, né, Michele, que eu acho que em alguns casos tem até um deslocamento disso, né? De repente é o cavalo que passa para a carroça, que passa. Tem algo também de um deslocamento até desse próprio objeto, né? E eu fico pensando muito também nos tipos de abordagem, em como se trabalha a fobia no consultório, né? Até nos Estados Unidos é muito comum a terapia de exposição, né? Não sei se eu estou traduzindo certo, mas é uma terapia que você enfrenta ali o objeto, né, que você tem medo, né, e de repente é, você trabalhando de uma forma muito concreta, o medo daquele objeto você pode até diminuir, não te paralisa mais, mas em alguns casos ele é deslocado para uma outra coisa, né, assim, então Isso, que não se, para a gente, né, assim, para a gente pensar na perspectiva psicanalítica, é isso, assim, é um processo psíquico, é algo que a gente não, né, não vai trabalhar exatamente com. O problema não é o objeto em si, né, não é eliminar, então isso. vamos viajar de trem, não viaja mais de avião, acabou, né? Não, Uhum. é uma questão que está muito para além disso, né? Então é interessante esse deslocamento, né? Você localiza
E aí você fala, eu lembrei do pequeno Hans, é isso, porque eu acho que até nesse caso tem um deslocamento de outros objetos também, né, no decorrer do caso, que é muito interessante pensar. Que continua localizado, mas ele Tem, muda. e tem também a parte interessante, que é o quanto que existe uma aproximação na sonoridade disso onde se desloca. E aí a gente faz uma aposta também, né, de que tem algo aí, não sem a linguagem, né. Isso, isso, Então, não é para a gente, não é o objeto em si, né, isso. mas tem algo aí que se liga naquilo, né, e já estava, né, refletindo sobre, acho que o Homem dos Ratos, dizendo que se fosse em português não seria o Homem dos Ratos, Uhum, uhum. porque a quantidade de relação que você faz, né, do Com próprio o som do das alemão, né? palavras, ratos em inglês, você vai indo, né, Uhum, se é num outro idioma, é outro, não é, não uhum. não 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 daria para ser o rato, né, Isso, talvez isso. estivesse numa outra questão, Uhum, o medo. uhum. É, é. E então a gente já parte aí para um campo, que é o campo de pensar o significante, Isso, né, é. e de que forma que mas você usou o termo preciso, que é como o Freud diz, né, ele diz que no caso da histeria de angústia é um deslocamento mesmo. Uhum, é. E é isso que faz com que é porque tem esse deslocamento, aí que faz com que isso seja Isso. um Ótimo. mecanismo de defesa, né. É uma forma ali que o sujeito encontra, né, para lidar com alguma situação, né, insuportável, algo, né, dessa não é à toa, né, que eu acho que ele agrupa isso à histeria de angústia, né, nesse momento, assim, de estar atrelada a essa angústia ali, né, nesse sentido. No começo ele faz, Mari, só fazendo, Claro. ele faz essa aproximação bem no começo, porque ele tem uma forma de pensar esse mecanismo, né, Aham. então, quando ele vai fazendo esse desenho, e aí eu explico bastante aqui, quando ele vai fazendo esse desenho, ele aproxima esse mecanismo, né, mas quando ele repensa isso mais lá para frente, eu acho que já tem aí toda a construção de como ele pensa cada Hum, uma dessas neuroses, porque é isso. assim que ele chama, né, são neuroses, e é dessa forma mesmo que ele nomeia, ele Uhum. não diz são sintomas, né, ele diz Isso, são isso. neuroses, e isso entra um pouco também até no que você tinha me perguntado, como é que eu fui vendo ao longo do É. texto e ao longo do meu estudo isso, né, de que, e também isso está um pouco na conclusão, né, de que ao longo dessa escrita dele, o fato de em muitos momentos ele não usar o termo histeria de angústia, ele usar o termo fobia, Sabia. fez com que a gente entendesse que o que ele estava falando era do sintoma, e aí no livro eu também faço essa articulação para falar assim, não necessariamente, né, ele Aham. vai falando das formações, né, e aí vai ficando claro quando ele fala de neuroses de transferência, ele não está Ah, falando de sintomas, ele está falando de neuroses de isso. transferência, e que ele sustenta até o final, né, a existência de 3 neuroses de transferência. E que ele chama de histeria, e ele chama de neurose obsessiva, e ele chama de fobia. Sabia. Então a leitura que eu faço, né, vai, de como ele vai colocando, é de que ele não reduz a Uhum. sintoma. Só que, de novo, né, a gente não precisa ver uma conversão para assumir uma histeria, a Exatamente. gente não precisa ver Isso. um um ritual para Ritual. assumir uma neurose obsessiva, né, a gente não É. precisa ter o desencadeamento de uma alucinação para pensar na psicose, a gente não precisa disso, Uhum, né, mas uhum. é interessante, né, ainda assim, a única que está ali pendurada, É. meio que sem um lugar muito delimitado, é a fobia. Eu acho assim que é uma questão, nossa, é interessante poder abrir isso, né, e dar chance para na clínica a gente sair um pouco disso, né, ou isso ou aquilo, né, se a gente está trabalhando numa neurose, mas poder considerar essa dimensão da fobia enriquece muito, eu acho, e claro, né, ajuda muito a trabalhar com o paciente, né, nessa perspectiva, É. delimitando aí essa estrutura, né, se é que a gente pode pensar assim E mais na voltando frente. lá para o começo, né, que era uma questão, né, que eu parto de uma questão clínica, né, a gente volta Isso. lá para o começo da nossa conversa, né, que dá quase para
dar um assim lá no começo, na questão que fica é bom, e aí olha, imaginando que tem alguma coisa diferente aqui, isso muda o manejo? É aonde a gente tem que se perguntar, né, porque, né, Isso. não é construir a teoria para construir a teoria, não é pensar, não é esse o lugar, né, como as minhas questões são sempre clínicas, né, eu vou voltando para o lugar e falo assim: "Bom, mas se é isso, tem algum impacto no manejo? Hum, Tem algo aqui, né, que preciso olhar diferente? Será? aham. Sim, não?". Que aí é o lugar da gente se questionar, né, que aí é a Isso. nossa prática. Claro, Aí é o nosso claro, fazer, né, claro, no claro. nosso na dinâmica ali do manejo, no que implica isso, né, implica, não Uhum, implica, muda, não muda, o que eu uhum. tenho que escutar, será que enfim, aí eu acho que É. vai abrindo campo para a gente se perguntar sobre isso, né, porque, o Lacan quando ele foi excomungado, como ele diz, da IPA, não foi porque ele estava fazendo exatamente tudo do manejo como todo mundo achava que ele tinha que fazer. Isso, Ele isso. tinha uma aposta dele, né. Então, bom, a gente pode falar, não está tudo esgotado ali, será que esgota para gente? E aí a gente tem uma Bíblia, e aí está tudo na Bíblia, ou a gente tem que questionar aquilo que está ali, Uhum. olhar e construir novo. Eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta, mas eu acho que só Não. o fato da gente estar Ah, aberto a isso, isso. voltar tudo aquilo que é transmitido de forma tão fechada e esgarçar mesmo, né, e abrir, fazer um furinho ali e falar assim: "Espera, vamos olhar isso daqui, será que é nessa perspectiva mesmo que é pra gente Uhum. olhar?". Como a gente estava dizendo, né, é comum a gente cair em neurose obsessiva e histeria, porque a gente parou de questionar sobre a fobia, né, a fobia está ali como isso que está entre um e outro né, não tem tanta, não dá tanta, notícia aí sobre uma direção de tratamento, vamos pensar assim, né, do que a gente pontua numa fobia, que poderia ser diferente de uma neurose, enfim, não tem tantos questionamentos. Então, É, assim, Michele, teu trabalho abre o que eu acho maravilhoso, assim, poder abrir essas questões, porque eu acho que tem outras pessoas interessadas para pensar isso na clínica e mais uma vez, assim, te agradeço por poder fazer esse trabalho de resgate aí, né, do mapeamento na obra do Freud, né, e poder localizar isso, né, como que vai se desdobrando e posteriormente, né, também avançar aí nas questões com Lacan. Eu queria agora a te gente está agradecer. nesse momento. Enfim, eu acho que a nossa conversa não termina aqui, ela tem uma segunda Uhum. parte que eu estou muito interessada em poder explorar mais e saber, né? Porque afinal de contas estamos todos na clínica, né, nesse sentido. Então, é uma questão para É. todo mundo que atende. Eu agradeço, Mari, muito o convite, assim, eu sei que esse tema, ele é um tema muito controverso, Ah, então eu não espero que as pessoas vejam aquilo que a gente está conversando e tomem um partido, não sei o quê. Eu e acho que a ideia, né, ela é a da gente abrir a reflexão. isso. Eh, então, a gente, né, causar o desconforto, Uhum. né, é a gente não parar num lugar de reprodução automática. Então, eu brinco com alguns colegas, né, que eu escrevi esse texto e, enfim, estou fazendo o próximo e que talvez eu cause um pouco, enfim, vamos ver onde que isso vai dar, mas eu acho que também é nosso papel, Isso, né, isso. eh, se ver num lugar de desconforto e aí lidar com É. isso, né, o que é É, possível fazer a partir disso. o que se cria com isso, né? Assim, de novo, de poder pensar essas questões na clínica hoje, qual é o impacto disso, né? Para a gente enquanto analistas, né? Assim, eu acho que a gente está sempre buscando poder dialogar e abrir essas questões para a É, gente avançar, né? Senão a gente fica é, preso numa reprodução automática, o que é muito perigoso, né? Muito perigoso. é, e essa, Mari, assim, é a minha leitura. Tá, Né, é a minha tá, leitura. Quando tá. eu for fazer a leitura, né, sobre a obra do Lacan, também de novo é a minha leitura, Isso, né, isso. e não estamos num campo em que todos precisamos ler exatamente iguais, né, mas Uhum. são possíveis leituras. É. Então eu te agradeço muito o convite. Espero espero não levar muito tempo para que a gente possa conversar É, de novo, Mari. não, eu vou ficar no aguardo desse segundo texto para a gente conversar e trazer outras perspectivas, pensar também
com o Lacan, do que aparece disso, né, da fobia e das estruturas, que é um tema que me interessa muito atualmente pensar aí essa questão, enfim, que passa aí pela essas hipóteses diagnósticas e tudo isso. Então, de novo, obrigada e eu já fico na expectativa para a nossa próxima conversa. Até breve. Até. Tchau. Tchau, tchau.